Olá, pessoal. Vamos então prosseguir o nosso estudo. Nós estamos aqui estudando sobre o direito em Durkheim, no qual a gente já viu alguns aspectos um pouco ligados à própria sociologia mesmo, que é o conceito de solidariedade, o conceito de fato social, consciência coletiva, né? E agora nós vamos ver algumas questões um pouco pontuais, né? Que seria então aquilo que não garante a condição de vida, né? Um fato social, né? Então, um fato social que é verificável em todas as sociedades, que é a questão do suicídio e a questão do crime. E aí surge, então, uma ciência que vai ser capaz de estudar esses elementos e tentar entender essas situações nas sociedades, ok? Então, que acontece? Vamos pegar um gancho lá naquilo que nós estudamos sobre a divisão do trabalho, né? Que se dá a partir do desenvolvimento de uma solidariedade orgânica em que nós temos especializações específicas para os agentes sociais, para os indivíduos, contribuírem na sociedade, ok? Então, os fatores importantes para a ordem social, que é a diferenciação dos indivíduos e das profissões, entendeu? Então, ou seja, analisa-se na sociedade aqueles indivíduos que têm predisposições e condições para se fazer de forma melhor, com mais potencialidades, enfim, com mais qualidade, determinados atitudes, serviços para a sociedade. E nisso nós temos, então, essa diferenciação dos indivíduos, né? Que não é uma diferenciação, mas não é ideia discriminatória, mas para se aproveitar aquilo que melhor a pessoa pode oferecer para a ordem social, ok? Há uma regressão da autoridade da tradição, ok? Então, veja, nós temos, então, a diferenciação dos indivíduos, isso aqui é uma coisa da sociedade moderna, entendeu? Então, os indivíduos nós vamos verificar na sociedade os indivíduos que têm condições para fazer umas coisas ou outras, e nós, então, vamos profissionalizar esses indivíduos para isso. Diferente da ordem tradicional, né, em que definia vamos dizer, uma família de sapateiros, então toda aquela família continua sendo sapateiro. Né, entendeu? Isso é uma coisa muito clara. Inclusive os nomes, né, de pessoas, principalmente na Europa, muitos nomes são ligados à profissão da pessoa, né? Então os ferreiras, né, os ferreiros, ah, o nome Schumacher, né, aquele que nós da Ferrari, aí, o Schumacher. Schuh é sapato, Macher, fazedor, então ele é com certeza de uma família de fazedores de sapatos, e enfim, não teve, antigamente não tinha essa diferenciação social. A pessoa, a profissão da família era uma profissão que era carregada, né? As pessoas continuavam, se era fazendeiro, se era vaqueiro, se era motorista, se era cabeleireiro, tanto faz, tudo isso aí era mantido como atitude dos filhos e assim por diante. Na modernidade nós não temos mais isso, né? Então há um processo de regressão da autoridade da tradição. A tradição ela perde todo um poder total que tem, e aí nós temos o elemento sociedade dinâmica, né? Que ela vai agindo conforme a história, ok? Os fatores que são importantes dentro da sociedade complexa, moderna, para a manutenção dessa ordem social, então, é o domínio crescente da racionalidade, da razão, entendeu? Então, por isso, a valorização do indivíduo, né? E da sociedade. E dentro do processo de consciência coletiva, mas uma consciência coletiva que é inteligente, não é? Tem que se manter uma coisa, tem que se proibir outra coisa, mas com base em quê? Com base no princípio racional. Entendeu? Então, nós estamos aí num conceito positivista, num contexto da ciência, da modernidade, no qual a política tem que ser pensada. Então, nós estamos verificando nesses dias, né, tantos atos do poder executivo, tanto do nosso estado quanto do município, mas o federal parece que ele tem um pouco mais de visibilidade, né? Aí eu vi uma postagem outra vez de um conterrâneo meu dizendo, olha, nunca, não sei para que o povo fica comentando tanto, que tem que ficar
debatendo tantas decisões do presidente? Justamente por isso, porque nós estamos numa sociedade racional, nós não estamos no absolutismo, né? E nós, como membros da sociedade, ele também é membro da sociedade, é cidadão como todos os outros, e só está lá porque alguém delegou essa função para ele, então a gente já viu isso em ciência política, e todos somos racionais a ponto de, com base em conhecimentos científicos, em estudos realizados, poder inferir uma dúvida, um questionamento, ou até acusar, de fato, né, uma improbidade, algum ato que não é adequado não é a decisão mais acertada. Enfim. Então, dentro desse contexto de ordem social, os atos não podem ser vistos de modo que não seja de forma racional. Então, isso é herança do positivismo, né? Isso é herança desse cientificismo moderno que define, né, esse critério de validade de tudo quanto coisa que vai acontecer na sociedade baseado na razão. Não é? E aí, nessa situação toda, né, liberal, essa situação nós estamos vivendo do Covid, da Covid-19, então vai ao encontro, né? É tema para nossa aula. Eu estava verificando, enquanto estava preparando, assim, corrigindo as tarefas passadas e preparando essa aula, e vendo as notícias e tudo mais, eu fico pensando, nossa, mas é muito material, é muita coisa que a gente não dá conta dela agora nesse momento. Por quê? Porque a gente precisa de garantir essas questões fundamentais aqui, para a gente poder discutir com um pouco mais de clareza essas questões atuais que estão ocorrendo por aí. Mas é evidente essa situação em que se determina uma produtividade, né, garantida pela racionalidade capitalista, e aí a produção ela tem que se dar a qualquer preço. Isso, essa racionalidade capitalista neoliberal, que é o nosso caso, ele a gente tem que tratar isso mais em economia, mas esse neoliberal, ele repete a coisa que ele fala, a tese, ele não aceita a contradição. Aí ele fica repetindo aquilo ali. Então, o país não pode parar, o país não pode parar. E vai repetindo isso aí. Aí todas as teses contrárias a essa, ou que questiona essa, elas são esquecidas ou são abandonadas uma vez que fica repetindo. A economia não pode parar, a economia não pode parar, a economia não pode parar. E fica repetindo, a ponto de a gente pensar que eu estou sendo racional, porque no mundo capitalista a produtividade não pode parar mesmo, é lógico isso, é economia, não tem saúde sem economia, e é aquela coisa toda, e fica repetindo essas informações o tempo todo, e acaba ofuscando os princípios racionais que fazem com que nós, inteligentes, possamos olhar o mundo além daquilo que está posto, né, daquilo que está sendo repetido. Entendeu? Então, aí, como repete, para que, no caso, a verdade seja verdade, porque está sendo sendo colocada muito, né? Então, aquelas pessoas, vocês conhecem aquelas pessoas que ficam reclama, e acaba sendo atendida na reclamação dela. Normalmente para quem atende é para se ver livre daquela enjoeira, mas não tem ali um princípio racional que determina que a coisa tem que ser feita, né? Então tem pessoas que têm problema demais, mas é o outro que tem que resolver o problema dela, né? E ela fica no pé da instituição ou das outras pessoas para resolver o problema delas. Então são situações assim que nós, que somos inteligentes e somos racionais, não podemos de modo algum aceitar essa situação da forma que é, né? Esse mantra, mas tem que ser, mas tem que ser, mas tem que ser, aquela coisa toda nesse sentido aí. A gente deveria usar do próprio princípio positivista liberal, na qual vai se ver todos os pontos. Agora, o neoliberal, ele diz que é herdeiro do liberalismo, mas é de forma apropriada para os interesses que ele tem de garantia aí da produtividade da capitalista da forma que está na moda, né? E não quer dizer que é a mesma coisa em todo mundo, né? Cada lugar se especializa, né? E aí a pergunta, né? Esse homem moderno, né, produtivo, esse homem capitalista é feliz, né? Então nós estamos já satisfeitos com aquilo que nós temos, com a condição que nós estamos, né, em todos os aspectos, seja intelectual, da nossa formação, religioso, né, a questão da fé, ou a própria questão social do nosso modelo de família, nosso modelo político. Estamos felizes, né? O homem moderno é feliz. Então,
tem um problema, porque o suicídio, né, o índice de suicídio na sociedade tem aumentado. Tem aumentado. Então, por que as pessoas estão suicidando? Entendeu? Aí o Durkheim ele faz lá no tempo dele o estudo na qual nós já tratamos em aula, só repetindo aqui, ele verifica então três tipos de suicídio, né? O suicídio egoísta, aquilo que a pessoa quer se ver livre dos problemas, olha só para ela. O suicídio altruísta, que é em defesa do outro, né? E o suicídio anômico, que seria então a, o desligamento do indivíduo com a sociedade, a ponto dele abandonar a sociedade na condição anômica dele ali, na condição, sabe, de se tornar um zero ali, ele acaba suicidando, perdendo a condição de viver ou a questão de ser integrado na sociedade. Isso aqui é um trechinho do próprio Durkheim, então, do suicídio. Só estaremos imunizados contra o suicídio se estivermos socializados, entendeu? Então, a condição social, e não só estar na sociedade, mas ser socializado, se vincular à sociedade por meio dos vários meios aí, né? Entendeu? Então, garante o não suicídio. Porque o suicídio, ele evidentemente, essa condição da pessoa perder os vínculos sociais, né? Então, uma pessoa que deve demais, por exemplo, então aí ela perde o crédito, ela perde a credibilidade, ela perde a condição de continuar sendo consumidor, então ela vai perdendo, né? Uma medida que ela entrou num processo aí de erro, esse erro traz uma culpa, e essa culpa traz consequências, essas consequências levam à dessocialização, à dissociação do indivíduo, que pode levar, no mais alto grau de consequência, ao suicídio. Não podemos deixar que o vazio ocupe nossa existência. A depressão, que é também um elemento desses, né? No sentido racional, psicológico, de fé, etc. O lugar que mais socializa é a associação, é a corporação, é o grupo profissional. Entendeu? Então, são esses espaços que garantem essa condição aí. O mal-estar que sentimos não é provocado por um aumento quantitativo e qualitativo das causas objetivas de sofrimento. Revela uma maior miséria econômica, né, mas uma alarmante miséria moral. Então, é dentro daquilo que as pessoas estão no campo dos seus sentimentos, das suas sensações, que fazem com que ela goste de estar no meio social ou não estar no meio social. Entendeu? Então, ou seja, a gente está vivenciando uma situação em que ninguém escolheu isso, mas nós temos que nos adaptar. Entendeu? Então, o que é, por exemplo, a pessoa, ela constitui um matrimônio, casar. Então, a pessoa que vai casar-se, né? Então, ela tem que ter noção do que é uma vida em família, casada, né? Uma vida que vai ali gerar filhos e que tem que ter um sustento, que tem que ter uma divisão dos bens, que tem que ter uns projetos, né, de organização familiar. Então, se a pessoa não se sente bem, se ela gosta de liberdade, se por acaso ela quer ser mais individual e tudo mais, então não tem sentido ela entrar na instituição do casamento, porque requer esse tipo de vínculo, esse tipo de atitude, não é? Então, a pessoa quer fazer um curso superior, tá? O nível de leitura é outro, né? O volume de leitura é outro, maior do que aquele do ensino médio ou do ensino fundamental. Então, a pessoa que quer ter nível superior, ela tem que se tornar de nível superior. Então, existe ali critérios e consequências das escolhas que são feitas, e a pessoa que está no nível superior, por exemplo, e está brigando por ter educação de nível elementar, essa pessoa logo ela vai ser excluída desse meio social nível superior, não é? Então é uma questão de simplesmente adesão aos projetos que estão, e não a simples ideia de fazer com que o projeto se adapte a mim. É claro que a sociedade ela pode fazer isso na forma dinâmica que ela tem, ela faz essa adaptação, essa transformação dos projetos, né? Mas um indivíduo só não dá conta de mudar um projeto, mas o projeto dá conta de mudar o indivíduo. E se não der conta, o que faz? Marginaliza, né? Exclui. Então é muito duro, né? É muito dura a situação, é pesada a situação.
Então, uma outra face, né, que causa o mesmo prejuízo, né, ou seja, perca de pessoas vivas, é o crime, entendeu? E o crime, o Durkheim vai entender que, na verdade, não, ele está em todos os tempos, em todas as sociedades. Agora, o que tem que se preocupar é a quantidade, né? Se a criminalidade ela está muito alta, então, ou seja, tem um estado aí, um estado patológico, tem um problema que tem que ser curado de alguma forma. Agora, se é uma criminalidade, se as mortes não são um número tão grande assim, então é uma questão normal. O Roberto Justus, né, a gente viu aí umas frases polêmicas dele, ele fez vídeos e tal, para explicar, olha, então inclusive o nosso presidente, eu acho que ontem, ou antes de ontem, na quarta-feira ou na terça ou na segunda-feira. Então, 5 mil, presidente, 5 mil mortos do Covid já. Ele, só lamento, né? Fazer o quê? O que quer que eu faça? Então, da forma que ele aprendeu a falar, né? Então, ele fala da forma que ele acha que tem que ser dita, né? Mas, assim, e daí? Só 5 mil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Morrer 5 mil pessoas, isso é um número muito insignificante, entendeu? Então, ou seja, não tem problema, não tem uma patologia. Agora, se por acaso morreu aí a população de São Paulo inteira, 20 milhões, 10% da população, opa, aí agora já é patológico, então a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar umas outras atitudes, entendeu? Então, isso está dentro do contexto do positivismo e dentro do contexto do neoliberalismo, no qual, então, não, tá tudo certo, tá tudo normal, é assim mesmo, né? A gente tem que aceitar e não tem outra alternativa, a forma é essa mesmo, estão entendendo? Então, esses são os discursos vinculados a esta situação, ok? E aí, ante a situação do crime, a situação do suicídio, que é uma questão do indivíduo em relação à sociedade, né? Então, aí a sociologia, pelo fato de ser sociedade, a sociologia ela vai, então, encontrar os caminhos para se estudar essas questões e se discutir essas questões, ok? Aí nós temos, então, a sociologia criminal, a sociologia do crime, que vai aplicar os métodos, vai então aplicar os instrumentos para coletar dados, interpretar os dados, as estatísticas da criminalidade ou dos efeitos do crime na sociedade. Entendeu? Então é uma ciência, a sociologia é a ciência de toda a sociedade, e aí o direito se apropria dela para estudar então essa situação que o crime gera na sociedade, ok? Tá claro? E aí nós temos outras ciências que faziam isso ou que fazem isso, o direito penal propriamente dito. Só que o direito penal, assim, desde a antiguidade, ele estuda o quê? O que é o crime, né? Os tipos de crime que tem, a consequência das sanções sobre o criminoso para evitar ou para acabar com um determinado crime. Então, o direito penal ele tinha essa função desde a da antiguidade. A criminologia já nasceu dentro do positivismo, na mesma época que nasceu a sociologia, por exemplo. Então, tudo que esse logia aqui denuncia o seu caráter positivista, do cientificista moderno. Então, sociologia seria o estudo científico do crime. Aí quer compreender o que? A realidade do crime. E os aspectos todos, por exemplo, o criminoso, propriamente dito, né? Aquele que de fato promove o crime. Então, quais são os motivos do indivíduo cometer crime? Então, alguns cometem crime por uma questão biológica, né? A pessoa tem ali um cromossomo ali diferente ali que faz dele um X, né? Um Y, né? Um grande Y ali, um duplo Y, que ele é machão demais, muito bravo e que aí ele, além da condição dele, tá no sangue a maldade, tá no sangue a agressividade e ele comete crimes por aí. Por exemplo, né? Um exemplo que pode ser aí. Pode ser questões psicológicas, né? A pessoa ali que está um pouco afetada ali a sua razão, a sua condição ali racional das decisões e agir criminalmente. Mas também tem um aspecto que pode ser social. Né? Nós ensinamos criminosos. E aí esse que é o ponto, né? Quando a gente discute sobre a situação assim, a condição do criminoso, né? Esse aspecto social aqui em que a pessoa pode escolher diferente, mas ela não tem muita escolha, porque ela está ali envolvida numa situação, talvez, e essa situação ali, ela acaba conduzindo a pessoa ao crime. E aí não é só o fato de falar, é uma escolha, uma escolha, uma escolha. Tá, mas tem escolhas que tem situações que não são de escolha, são simplesmente da pessoa ou faz ou morre. Então, tá, podia escolher morrer, que pelo menos seria mais justo, mais bonito, né? Seria uma coisa mais cristã aí.
mas na verdade, assim, olhando para a sociedade, a gente tem que ser inteligente, a questão racional, de ver a coisa como um todo, né? Então, as pessoas vão dizer, olha, essa crise da Covid-19 aí vai, então, colocar em colapso o nosso sistema de saúde. Tá, mas o nosso sistema de saúde já está colapsado, já tem um certo tempo, né? São várias situações aí que já decretaram, já mostraram as nossas falhas no sistema. Aí agora chegou um problema mais evidente que está ceifando vidas, e aí nós estamos querendo dizer que esse problema está trazendo os nossos problemas. Então, até um exemplo, né? A gente tem pessoas vinculadas ao sistema de ensino, pessoas, alunos e professores, não, todos nós aí, que, que já não faz um trabalho tão efetivo, não faz um trabalho assim tão, de fato, aprofundado como deveria. Aí chegamos no tempo da pandemia e a coisa ficou toda frouxa, toda solta, nada se realiza como deveria, e aí o problema é a crise. Não, o problema é a coisa que é a forma de encarar os fatos, a forma de encarar a vida, né, e deixar as coisas tudo de última hora. Então são situações que a gente constrói, né? E aí, como que a gente vai lidar com isso? É reprovação? É demissão do funcionário que não trabalha direito? É reprovação do aluno que não cumpre tudo? Mas não tem uma situação social aí que gera o fato? Então tem que ser pensado com racionalidade. Mas não só a questão pontual, mas a questão da totalidade, da universalidade do fato social no qual a gente vivencia. Ok? Então eu espero que tenha ficado claro. A gente tenta fazer de uma forma que seja não enfadonha para vocês, mas são coisas que a gente precisa estudar, precisa entender. Eu espero que tenha ficado claro. Aquilo que não ficou claro, vocês entrem em contato, realize a atividade um pouco inteligente. Eu coloquei lá um modelo que eu gostaria que vocês seguissem, né? Que eu já coloquei o arquivo lá. Vocês vão realizar um texto em 5 parágrafos. O primeiro é a introdução, eu já dei a introdução lá, você vai simplesmente copiar e colar no seu texto aquela introdução, você vai desenvolver os outros 4 parágrafos conforme a minha orientação lá. Se tiver dúvida, entre em contato e eu vou ter o maior prazer em sanar essas dúvidas. Tudo de bom? Até a próxima aula, se Deus quiser.